sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel, eu sei, sim eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai segundo. Levante as suas mãos a ele, declare. Olá, bom dia. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Se Ele prometeu algo para você, se Ele prometeu algo para sua família, pode ficar tranquilo. Ele não falha, Ele não tarda. No momento certo, Ele traz resposta, traz bênção para a tua vida, bênção para a tua casa, bênção para tudo que te cerca. A gente está começando mais uma celebração, é mais um domingo onde a gente está pronto para celebrar ao Todo-Poderoso. Eu quero pedir que você chame agora aí a tua mãe, chame o teu filho, chama o teu pai, chama a tua filha, para juntos vocês exaltarem o nome do Senhor. É tempo de nós engrandecermos o seu nome, é tempo de nós louvarmos, e eu quero convidar você a baixar sua cabeça em casa mesmo, pensar em Deus, pensar na sua semana, pensar nesse tempo, e nós vamos rogar ao Senhor da Seara que Ele nos abençoe. Vamos rogar ao Senhor da Seara que Ele nos guarde. Rogar ao Senhor da Seara que Ele continue sendo com cada um de nós. Você pode baixar sua cabeça e fechar seus olhos? Senhor Deus, Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença mais uma vez, chegando na casa dos nossos irmãos, tendo a certeza que fiel é aquele que prometeu. E um dia Tu nos prometeu que cuidaria de tudo que é nosso, na medida em que nós também cuidássemos daquilo que é Teu. Estamos tentando então levar a palavra a cada casa, estamos, ó Deus, levando a Tua palavra àqueles que não conhecem. Então olha, Deus, para a nossa situação, vê como é que a gente está nesse tempo e abençoa-nos. Continua com a Tua mão sobre nós, Deus. E que assim a gente revele a cada dia mais a Tua face para esse mundo, para as pessoas que aqui vivem, que andam tão perdidas. Ó Deus, dá-nos uma celebração na Tua presença, abençoa cada movimento que vamos fazer nesse culto. Muito obrigado, é isso que eu oro, não porque eu seja merecedor, mas com perdão dos meus pecados, e em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Salmos 45. Nesse momento a gente vai cantar a canção Vida em Comunhão, e eu acho que nesse momento que a gente está atravessando, a gente tem experimentado que de fato é a vida em comunhão, porque a preocupação com o outro, o cuidado com o outro, o amor ao próximo precisa prevalecer. E que você possa parar para pensar e analisar tudo aquilo que Jesus tem feito por nós, enquanto corpo de Cristo espalhado pela face da terra e através de nós também. Rendemos a Ti glória, força e honra. Adoramos a Ti, pois és digno.
de que estás nesse lugar onde teu povo se reúne para declarar tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. Maravilhas que se realizam por suas mãos. Jubilosos estamos na congregação, exaltando e servindo de coração, com alegria vivendo com o meu irmão. Temos paz de Deus em vida, em comunhão. Rendemos a Ti glória, força e honra. Adoramos a Ti, pois é digno, Senhor. Temos certeza de que estás nesse lugar onde teu povo se reúne para declarar tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. Maravilhas que se realizam por suas mãos. Jubilosos estamos na congregação, exaltando e servindo de coração, com alegria vivendo com o meu irmão. Temos paz de Deus em vida, paz de Deus em vida. Temos paz de Deus em vida, em comunhão. Vamos então aos dízimos e às ofertas. Quero convidá-lo, lembrá-lo que nós estamos nesse tempo difícil, ainda com as portas fechadas, mas queremos orientar você. Se você já não tem feito, fazer depósito, transferência, a fim de que a casa do Senhor tenha sempre mantimento. A gente está com o nosso número da conta, banco e agência aí na sua tela nesse momento, pedindo que você anote, caso seja necessário que alguém busque o dinheiro na sua residência ou você queira trazer o dinheiro na igreja. A gente sempre tem um plantão às terças-feiras, onde a gente pode buscar ou você pode trazer também o seu dízimo e a sua oferta. Você pode fazer também uma oferta especial para a gente ajudar a comprar cesta básica para famílias que estão desempregadas ou famílias que não estão conseguindo trabalhar nesse tempo. Então, se você puder já fazer essa oferta, comunicar a mim como pastor ou a tesouraria da igreja, a gente agradece para a gente conseguir abençoar mais vidas. As necessidades estão aí e a gente precisa ser um com os nossos irmãos. Quero orar por você para que Deus te mantenha firme no seu emprego, no seu trabalho. Quero orar por você que está sem emprego para que Deus abra uma porta de emprego. Nessa noite eu vou contar para você uma experiência que um membro da igreja teve e como Deus abriu não só as janelas, mas abriu as comportas mesmo dos céus e abençoou esse nosso irmão, essa nossa família tão querida. Tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida a experiência que eu vou contar. No meio da pandemia, no meio da descrença, Deus abençoa os seus, Deus continua cuidando dos seus. Então, quero orar por você que está sem emprego, para que Deus abra uma porta de emprego, aquela esperada, separada pelo Todo-Poderoso. Quero pedir pela sua família, para que Deus mantenha a sua família. Eu quero orar até mesmo pelo seu psicológico. Eu tenho sentido essa necessidade nesse tempo de orar pelos sentimentos, as emoções. É muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, então eu vou pedir a Deus também por isso. Se você tiver um pedido de oração para fazer, sempre entre em contato conosco. A gente está querendo orar por você, mas para isso você tem que pedir, né? Então, peça que a gente vai estar junto com você. Vamos orar pedindo que o Eterno nos abençoe e que Ele continue mantendo as nossas despensas cheias para a honra e para a glória dEle. Senhor, obrigado porque o Senhor está cuidando de tudo que é nosso e de todos nós em todo o tempo. Nada tem nos faltado. Ó Deus, e quando sentimos falta de alguma coisa, o Senhor tem nos suprido. Quando há necessidade
de algo mais específico, o Senhor vem com a tua provisão. Então a gente quer engrandecer o teu nome. Engrandecer o teu nome também porque há sustento na tua casa. Não tem faltado nada à Igreja Batista de Ebulição. Temos honrado os compromissos, temos podido abençoar vidas, e isso é muito bom. E a gente realmente louva o teu nome. Quero orar para aqueles irmãos, Deus, interceder para aqueles irmãos que, porventura, estão sem alguma oportunidade de emprego, perderam seus empregos nessa pandemia, que o Senhor possa abrir uma porta também para esses. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão com os seus trabalhos, mantenha os teus filhos guardados no meio dessa confusão toda. Abençoa as nossas vidas, abençoa cada um que a minha voz alcança nesse tempo, que a gente sempre possa ser grato por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, é isso que eu oro, é isso que eu peço, não porque eu seja merecedor, mas em nome de Jesus. Amém. E a gente vai dar continuidade à nossa celebração com aquele momento de comunhão. E eu quero convidá-la a mandar um abraço virtual, através do WhatsApp, através do Messenger, até mesmo do SMS, né? Há quanto tempo você não usa o SMS? Quem sabe mandar uma mensagem para alguém, fazer uma ligação para alguém. É importante nesse tempo de isolamento a gente manter o contato, né? Já estamos aí há quase 100 dias, ou mais de 100 dias, sem um contato maior com a igreja. Aproveita e manda esse alô aí, manda um beijo para alguém e vamos manter a nossa comunhão. Vamos louvar ao Senhor e agradecer o seu nome? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um pouco só em ti. Intrigas e contendas queremos evitar. Em paz nós desejamos teu culto celebrar, pois sendo resgatados por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Jesus, querido mestre, ensina-nos a amar, seguindo seu exemplo perfeito e singular. Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de Cristo. Aquilo que pediste em nós se cumprirá. Assim o mundo inteiro a te conhecerá. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos de novo
em culto ao Senhor, dessa forma que podemos fazer, né, de modo talvez mais prudente, haja vista que não é tão aconselhável nos reunir no modo tradicional, então nos reunirmos dessa forma, né, levando a palavra do Senhor de modo meio que eletrônico, mas os nossos corações estão unidos no Senhor, uma só fé, né, uma só família, que é a família do Senhor Jesus. E é um privilégio para nós podermos, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, podermos partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem posto em nossos corações nesse tempo. E eu começo essa fala lhe fazendo duas perguntas. A primeira dela é: Deus tem cuidado de você? Parece meio que óbvia, né? Afinal de contas, você está agora ouvindo a nossa voz, você tem vida, e talvez você não esteja usufruindo daquilo que você gostaria de usufruir, mas certamente, vou arriscar dizendo assim, certamente você sabe que Deus tem cuidado de você, não é? Até aqui tem lhe ajudado o Senhor. Mas a segunda pergunta não seria tão óbvia assim. A segunda pergunta é: você tem sentido, você tem percebido de modo claro o cuidado de Deus? Às vezes não percebemos que o Senhor tem cuidado de nós. Ainda mais nesse tempo, né, de incertezas. Talvez o que paira no teu coração são dúvidas. Os serás. Será que eu vou estar empregado mês que vem? Será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Será que eu vou conseguir pagar a prestação de minha casa? Será que eu vou poder sustentar minha família? Será que eu vou poder cuidar de meus pais? E tantos serás que aparecem em torno de nossas vidas nesse tempo, né? Aliás, sempre estiveram muito presentes em nosso coração, em nosso pensamento. Provavelmente nesse tempo, essas questões que sempre nos cercaram estão mais agutizadas, mais exponenciadas ao nosso limite. E não é raro os momentos que verdadeiramente não percebemos o cuidado de Deus em nossas vidas, diante das crises, diante das incertezas, diante dos cansaços. E nesse mês de junho, em particular, estamos pensando muito sobre o cuidado de Deus em nossas vidas. E foi esse o tema que o nosso pastor nos confiou nesse tempo, né? O cuidado de Deus. E quando ele nos falou semana passada: olha, pastor Josias, prepare uma palavra voltada ao cuidado de Deus. E veio quase que instantaneamente a vida de um homem de Deus que usou muito de sua fé, foi usado poderosamente no ministério de Deus, enalteceu o nome do Senhor diante de outros deuses, mas por um momento exaurido de suas forças, ele deixou de perceber o cuidado de Deus em sua vida. E aí ele tentou fugir de si mesmo, fugir de Deus, fugir do mundo, e entrou numa crise existencial tremenda, porque é complicado deixarmos de crer que o Senhor tem cuidado de nós. Faço menção, não é, do profeta Elias, e nós iremos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, onde leremos essa história fantástica, essa reviravolta na vida de um profeta que soube como poucos ser o dispenseiro do poder de Deus. Contudo, mesmo um profeta tão poderoso nas mãos do Senhor passaria por maus bocados porque deixou de perceber o cuidado do Senhor em suas vidas. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler essa fantástica história do profeta de Deus, de Elias. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então
Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhes disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Impressionante a história desse homem de Deus, desse profeta, não é verdade? A princípio pelo seu próprio nome, né? O nome Elias significa Jeová é Deus. E durante quase todo o seu ministério profético, Elias demonstrou que Jeová era Deus. Elias surge no cenário de modo bastante curioso. Ele simplesmente aparece, né? Fazendo os seus sinais, realizando as maravilhas que Deus lhe capacitara. Certa feita ele se apresenta diante de Acabe e sentencia toda aquela terra, dizendo: olha, não vai chover. E durante anos deixou de chover. Lá no livro de Tiago, aliás, na epístola, melhor dizendo, na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, lemos o tempo no qual ficou sem chover, segundo a palavra do homem de Deus. Foram 3 anos e meio sem chuva. Era necessário que o juízo de Deus caísse sobre Israel, porque Acabe já havia deixado
o Deus de Elias há muito tempo, né? Casando-se com Jezabel, o rei Acabe permite que o culto a Baal fosse introduzido no meio do povo de Deus. E assim toda a maldição inerente a essas práticas abomináveis fora caída, fora sentenciada pelo profeta Elias. E ao cabo desse tempo, o profeta resolve aparecer e desafiar. No capítulo 18, lemos que ele desafia todos os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e ele fala, olha, pega aqui um sacrifício, eu vou escolher o meu, e vamos ver qual vai ser o Deus que vai responder com fogo. O Deus que responder com fogo será esse o Deus que será adorado em Israel. Então os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, aceitaram o desafio de um só homem, mas entendemos que um é maioria quando esse um caminha com o Senhor. E Elias caminhava com o Senhor. Então os profetas de Baal clamaram nas primeiras horas da manhã até o meio-dia. Baal não pôde responder. E Elias então clama ao seu Deus e Deus responde com fogo. Queima o holocausto completamente molhado. E as pessoas ali gritaram, só o Senhor é Deus. E aí Elias ordena que os profetas de Baal fossem para um determinado lugar e em chegando lá, o próprio Elias sacrifica os 450 profetas de Baal. E aí começa um outro capítulo na vida de Elias. Elias para ouvir as fake news. Para ouvir um mensageiro de Jezabel. E o mensageiro manda o recado de Jezabel ao profeta, dizendo, olha, o que você fez aos meus profetas vai acontecer com você amanhã, a essas mesmas horas. E Elias internaliza aquela palavra do inimigo em sua vida. Ele para e ele acredita. Ele deixa de acreditar no cuidado do Senhor. Isso já aconteceu contigo em algum momento? Algum momento você deixou de acreditar que Deus era fiel em tua vida? Algum momento você deixou de crer que o Senhor iria passar naquela crise, naquela tribulação contigo? Pois é. Elias, em dado momento de sua vida, talvez exaurido de suas forças, talvez teria sido muito bom para Elias parar um pouquinho, descansar um pouquinho, amolar um pouquinho o seu machado, mas Elias, naquele ativismo frenético, desprotegido talvez de uma intercessão, né? Elias para ouvir as fake news que falaram ao seu respeito. Olha, você vai morrer. Elias acredita naquilo. E começa então a entrar em uma grande crise existencial e essa crise é manifestada de modo muito contundente quando ele chega no caminho de Berseba. Ele toma uma atitude muito estranha para alguém que desejaria ou que poderia ter a sua vida restaurada. Elias decide deixar o seu moço, o seu acompanhante. Alguns estudiosos acreditam que esse moço de Elias teria sido aquele filho único da viúva de Sarepta, está lembrado? Quando ele abençoou aquela viúva, aumentando o azeite e a farinha, e posteriormente o filho único dessa viúva morre, e ele então ora sobre a vida daquele moço, e o Senhor o restitui à vida. Então alguns estudiosos acreditam que esse moço que fora ressuscitado por Deus sob intermédio do profeta Elias, teria sido esse
que o acompanhava até então. E Elias mostra uma evidência de desgaste físico e espiritual. Quando deixamos de acreditar na provisão do Senhor, temos a tendência de nos afastarmos daquelas pessoas que poderiam nos auxiliar no nosso processo de restauração com Deus. Acontece conosco, não é? Tiago mesmo, capítulo 5, versículo 17, que nós citamos, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E nós começamos a acreditar com mais ênfase nessa palavra de Tiago quando nós percebemos a fraqueza de Elias. Às vezes, temos dificuldade de acreditar que possuímos ou que devemos confiar no Deus de Elias quando Elias manifestou tantos sinais sobre os profetas de Baal, sobre a viúva de Sarepta. Às vezes temos essa dificuldade. Será que eu, Josias, né, teria condições de crer de modo tão enfático e veemente como Elias creu no Senhor? Se eu exercitar minha fé, certamente sim. E se você exercitar a tua fé no Senhor, certamente sim. Temos a facilidade maior de acreditar que somos semelhantes a Elias na fraqueza de Elias. Mas a questão não é como Elias reagiu às vicissitudes que ele fora inserido, mas o nosso desafio é acreditar e crer, na verdade, é mais que acreditar, é crer que o Deus de Elias é o nosso Deus, tanto nos montes, quanto nos vales, nos desertos e nas cavernas. Precisamos crer que Deus está conosco e que Deus verdadeiramente cuida de nós, né? Desde que lancemos sobre Ele as nossas ansiedades. E Elias deixou de crer. Então ele deixa o seu moço em Berseba e ele vai sozinho. Já aprendemos que não devemos andar sozinho não. E ele, exaurido de suas forças, ele dorme no deserto, desprovido de tudo, e ali aparece o anjo do Senhor, o desperta e prepara pão sobre brasas, né? O anjo do Senhor se apresentou como um garçom, se apresentou como um nutricionista, dizendo, olha, come. Elias então é despertado, ele começa a se alimentar daquela iguaria que não fora preparado por ele, foi graça do Senhor, ele deveria entender isso. Mas no momento de crise, no momento de flagelo, temos dificuldade de discernir quem é Deus em nossas vidas, temos dificuldade de crer que Deus tem cuidado de nós nas situações que nos advêm. Elias então é despertado pelo anjo, o anjo o desperta e ele come e torna a dormir. O anjo então desperta, dizendo, olha, come de novo, porque o caminho que você vai traçar é um caminho penoso, é difícil, é longo, e você não terá forças para percorrer, não é? Foi de Berseba, seria de Berseba até Horebe, consta no mapa mais ou menos 300 quilômetros. Deus sabia o quanto Elias precisaria percorrer e sabia perfeitamente o quanto ele deveria se alimentar. Deus tem cuidado de nós em todas as maneiras, em todas as instâncias, e a gente precisa acreditar no cuidado de Deus em nossas vidas. E Elias sequer sabia a amplitude de suas necessidades. Por isso o anjo desperta de novo, dizendo, olha, Elias, volta a comer, rapaz, porque o caminho é longo. Então, Elias, com a força daquela refeição, ele caminha 40 dias e 40 noites e vai se esconder, né, nas cordilheiras de Horebe, onde ficaria o Monte Sinai, né? Várias passagens bíblicas falam desse emblemático local. Entre as passagens, foi ali que Moisés
recebeu a tábua dos 10 mandamentos, né? E tantos outros sinais que a Bíblia faz menção de Horebe, do Monte Sinai. E ali o profeta resolve se esconder, procura uma caverna e simplesmente se refugia ali. E como Deus foi maravilhoso na vida do profeta, né? Como Deus é maravilhoso em nossas vidas. Ele vai ao encontro de Elias, e Elias sequer havia se dado conta de que o Senhor estava com ele. Como poderia alguém caminhar 40 dias e 40 noites, uma distância tão grande? Mas quando estamos realmente no olho do furacão, temos a tendência de acreditar que o Senhor não está conosco. A nossa humanidade, às vezes, fala muito alto, né? E deixamos de crer que o Senhor tem cuidado de nós. Mas o Senhor pergunta, Elias, o que tu está fazendo aqui, Elias? Poxa, há 40 dias você manifestou os meus sinais, trouxe a glória de volta a Israel, mostrou que eu sou Deus em Israel. E agora você está refugiado nessa caverna, rapaz. E Elias responde para o Senhor, olha, Senhor, eu tenho sido zeloso. Ele começa a ter um sentimento de autocomiseração. Olha, todo mundo me deixou. Eu tenho sido zeloso diante de ti, mas os filhos de Israel abandonaram a sua aliança. Mas Elias também havia abandonado a aliança com o Senhor. Quando decidimos, a exemplo de Elias, quando decidimos não crer que Deus tem cuidado de nós, de igual modo deixamos para trás a aliança com o Senhor, porque precisamos confiar no Senhor. O salmista, no Salmo 116, versículo de número 7, diz: volte, ó minha alma, ao teu sossego, porque o Senhor tem lhe feito bem. A nossa alma precisa estar em paz, a nossa alma precisa estar sossegada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós precisamos sempre crer que o Senhor tem cuidado de nós, independentemente das intempéries, independentemente das situações contrárias que vêm sobre nós. É necessário crer, porque o Senhor já se manifestou em nossas vidas de modo tão claro, ao ponto de jamais termos necessidade de duvidarmos de sua fidelidade, mas duvidamos. A nossa humanidade ainda digladia contra a nossa fé, e muitas vezes essa humanidade vence o nosso descanso, a nossa fé naquele que verdadeiramente merece toda a credibilidade de confiabilidade, não é mesmo? E Elias estava nessa situação. Ele começa a se queixar, dizendo que estava sozinho. Estranho, não é? Porque lá atrás ele havia deixado seu moço. Ele poderia estar recebendo a ajuda daquele rapaz agora, não é? Não podemos nos afastar daquelas pessoas que, a rigor, podem nos auxiliar diante de situações adversas em nossas vidas. Elias, de modo voluntário, havia aberto mão da presença daquele rapaz. Ele poderia ter sido auxiliado ali. E o Senhor, sem muitas delongas, né, sem muitos discursos, fala: Elias, põe para fora, Elias. Ponte para fora, sai dessa caverna, porque teu lugar não é nessa caverna. E Elias se levanta e o Senhor passa. E quando o Senhor passa, passa também um terremoto, mas Elias percebe que o Senhor não estava naquele terremoto. Depois do terremoto, um furacão, e o Senhor não estava no furacão. Depois do furacão, fogo, e o Senhor não estava no fogo. E Elias começa a estranhar, mas, poxa, caramba, o Senhor é Deus do furacão, mas não está ali. O terremoto também não, o fogo também não. Elias, ele começou a ter uma relação com Deus muito
condicionada a esses fenômenos. E o Senhor fala, eu vou agir diferente. Eu não estou no terremoto, eu não estou... Poderia estar no terremoto, mas eu não vou me apresentar no terremoto, não vou me apresentar no furacão, não vou me apresentar no fogo, não vou me apresentar no barulho, vou me apresentar. Mais uma vez, vou me apresentar à pessoa de Elias, mas dessa vez vou me apresentar de modo diferente, vou me apresentar de modo tranquilo. Vou me apresentar a Elias de modo sereno, e Elias precisa me conhecer de todas as formas. Eu não posso e não devo ser mapeado por ninguém, eu sou Deus. Talvez tivesse sido essa a motivação de Deus em relação a Elias. Eu vou me apresentar no sussurro, vou me apresentar no silêncio, vou me apresentar na brisa. E quando Elias percebe que aquela brisa era uma brisa diferente, ele percebe que Deus estava naquele negócio. E ele então põe a sua capa sobre o teu rosto e Deus fala, Elias, sai dessa caverna. O que você está fazendo aqui, Elias? Esse não é lugar para você. E ele de novo fala, olha, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso perante o Senhor dos exércitos, porque os teus filhos deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho. Elias, não está sozinho não, Elias. Faz o seguinte, olha só. Está na hora de você sair de cena, Elias. É tempo de você sair de cena. Faz o seguinte, você vai ungir algumas pessoas aqui. Você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Aliás, a Síria dominava sobre Israel naqueles dias. Você vai ungir, você vai abençoar o inimigo. Coisa louca, né? Impensável dentro do nosso entendimento, mas você vai ungir a Azael, rei da Síria, e vai ungir a Jeú, filho de Ninsi, você vai ungir sobre Israel, ele será rei, ele vai ser o próximo rei. E você vai ungir uma pessoa para ficar no teu lugar, Eliseu. Eliseu vai começar um ministério profético no teu lugar. Quem escapar de Azael vai cair nas mãos de Jeú. E quem escapar das mãos de Jeú vai cair nas mãos de Eliseu. Vai ungir. Tua vida é para ungir. Não é para ficar na caverna. Você é instrumento de bênção. Vai ungir essas pessoas e essas pessoas vão estar sob a minha égide. E você vai sair de cena. Mas olha só, um recadinho para você, Elias. É o seguinte, você não está sozinho, não. Além de você, tem mais 7.000. 7.000 profetas que não se curvaram a Baal. Você não está sozinho. Você não é o único. Você não é o último biscoito desse pacote. Existem mais 7.000 bocas que não beijaram a Baal. Eu os conservei com vida. Porque simplesmente eu sou Deus. Descanse em minhas mãos, porque eu sou Deus. Fui eu quem lhe propiciei condições de vencer aqueles profetas lá atrás. Através de mim você multiplicou o azeite e a farinha da panela e da botija daquela viúva de Sarepta. Através de mim, aquele moço teve sua vida restituída e restaurada. Por meu intermédio, através de mim, eu liberei poder e detive a chuva por 3 anos e meio. E agora eu quero que você saia dessa caverna e unja a vida de pessoas. Porque eu sou Deus. Eu cuidei de vocês. De você individualmente e de mais 7.000. E você, meu querido, que está ao alcance dessa rápida palavra, dessa rápida reflexão, saiba que Deus tem cuidado de tua vida, Deus tem cuidado de nós. Independentemente dessa pandemia, diante dessas
dificuldades que provavelmente você está passando, de incerteza, de o que será do dia de amanhã. Creia no hoje. O Deus de Elias é o Deus que se manifesta através de nós, é o Deus que tem nos suprido. Entenda que Deus é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ele tem cuidado de nós. E o grande desafio para nós, servos do Senhor, sujeito às mesmas paixões que Elias, é crer nesse Deus que cuida, nesse Deus que nos desperta, nesse Deus que prepara o pão quentinho, junto daquela água fresca, e que nos dá condições, nos propicia condições a que continuemos a nossa jornada. Mas a nossa jornada não é para que nós entremos em uma caverna, não. A nossa jornada é para que sejamos instrumentos de bênçãos sobre a vida de pessoas. Ungindo inimigos, ungindo reis e ungindo profetas, pessoas que possam dar continuidade àquilo que o Senhor tem feito através de nossas vidas, porque não somos os únicos. Existem mais 7 mil, 14, 21, 28 mil, existe um exército incontável de pessoas que adoram o mesmo Deus de Elias, de Abraão, de Paulo, o mesmo Deus que adora o teu Deus. Que possamos confiar nesse Deus que nos desperta, que nos motiva a que continuemos a nossa caminhada, porque o nosso descanso não é aqui e o nosso trabalho não é vão do Senhor. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa a cada dia ratificar os seus sonhos em nossas vidas, a fim de que entendamos, a partir de nós, que Ele é um Deus que tem cuidado de nós em nossos mínimos detalhes. Que Deus possa sempre nos abençoar e que possamos simplesmente descansarmos em suas promessas. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. Amém. Chegamos ao final de mais uma celebração. Espero que a palavra dada a Deus, ao nosso querido pastor Josias, tenha achado um lugar no teu coração, tenha abençoado você e sua família. Compartilha essa mensagem, né? Envia para os amigos aí. Pastor Josias, que bom tê-lo ouvido de novo, né? Nem sempre está dando, a gente não está conseguindo vê-lo sempre, estar com o irmão sempre, mas é sempre bom quando o pastor nos ministra aqui. Que Deus continue abençoando o Senhor, a Cris, a Belinha, abençoando sua família. Lembrá-lo, né, que o plantão na IBA é às terças, isso você já sabe, e que as nossas atividades continuam suspensas, a gente ainda não voltaremos ainda por esses dias. Fica tranquilo, a gente está tentando dar o suporte a você. Tudo que você precisa, você pode também nos contactar. Tenho certeza que não está faltando nada. E se faltar alguma coisa, pode entrar em contato com a gente. Que Deus abençoe sua vida. Que seja um almoço na santa paz dele. Que você coma muito bem. E que logo mais à noite a gente se encontre, tá bom? Voltaremos com as mensagens, né? Demos início a uma série de mensagens falando sobre o sinal dos tempos, o fim dos tempos. Hoje ministraremos em cima do texto de Daniel e a gente vai ver o que Daniel tem a nos dizer sobre o fim dos tempos. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você pedindo que Deus continue a te guardar. Todo-Poderoso, nosso Senhor Deus, estivemos mais uma vez aqui reunidos em exaltação ao Teu nome. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Dá, ó Deus, um bom almoço a cada um dos meus irmãos, a cada família que me ouve. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando fora do horário da manhã também, em outros momentos. Abençoa a vida. E que logo mais à noite a gente possa novamente estar aqui
acompanhando juntos, celebrando juntos o teu nome. Muito obrigado. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos